Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Nós tivemos hoje uma grande concentração, como você vê aí nas imagens, pode colocar em tela cheia. Foram centenas de pessoas que participaram dessa grande concentração, desse clamor pela família, e não será diferente nesse domingo. Nesse domingo, que será o terceiro dia, finalizando o jejum de Daniel e a Semana Santa, nós estaremos clamando pela sua família, nós estaremos buscando a Deus, porque eu tenho uma certeza absoluta que será um domingo de derramamento do Espírito Santo, onde nesse domingo de Páscoa você terá a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Vamos então ao intervalo, uma chamada que fala desse domingo, e eu já volto falando mais sobre esse grande dia. O que era a morte virou vida, e o que era o fim passou a ser o início. Em um domingo, Jesus ressuscitou, e desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mais do que um fato histórico, mais do que uma data religiosa, este foi o fato mais sobrenatural que já aconteceu. E quem recebe o que aconteceu ali, nunca mais a vida é a mesma. Seja você quem for, este dia também pode ser o que transformará sua vida. Participe do Domingo da Ressurreição. Próximo domingo, 20 de abril, encerrando a Semana Santa. E eu quero mostrar para você agora a história de uma pessoa que teve a sua vida impactada, transformada pelo poder da fé. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. A primeira mudança que acontece é interior. Você passa a ter paz. Você passa a ser uma pessoa feliz. Você vence a depressão, a ansiedade e quaisquer tipo de doenças já diagnosticada pelo médico. Acompanhe o testemunho dessa pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e nós voltaremos mostrando mais resultados e falando para você o que ele irá fazer na sua vida. Depressão, medo, angústia, ansiedade, aflição e desespero. Este é o resumo do meu passado. Só quem tem depressão sabe a dor que é. Não é frescura. A depressão, ela destrói você de dentro para fora, destrói os seus sonhos. Eu tinha como objetivo estudar, me formar, construir uma vida profissional. De repente, eu não tinha mais disposição para nada. Aquele sonho, ele foi se esvaindo por conta da depressão. Mas a minha depressão não surgiu de uma hora para outra. Eu vivia em um lar em que aconteciam muitas brigas, eu via minha família passando necessidade financeira, havia também traição e aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a me isolar. Depois vieram as noites de preocupação com aqueles problemas. E aí a insônia. Uma noite, 2 noites. No desejo até de conseguir um pouco de alegria, eu tive um relacionamento de curto tempo, mas houve traição naquele relacionamento. E ao invés de me ajudar, me deixou ainda mais arrasada. A decepção amorosa em meio a tudo aquilo que eu estava vivendo dentro de casa só piorou a minha situação. Então eu comecei a pensar que não podia confiar mais em ninguém. Eu chorava constantemente, eu não conseguia compartilhar
exatamente qual era a minha dor. Eu passei ainda a ter ver vultos, ouvir vozes, ficar mais nervosa e tudo aquilo foi se agravando cada vez mais. Eu tinha uma amiga que eu convivia muito constantemente com ela. Eu conseguia perceber que ela, apesar dos problemas que ela vivia, ela tinha alegria, ela era uma pessoa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, eu quero essa alegria. E eu perguntei para ela, qual igreja que você vai? E ela falou, vou na Igreja Universal. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, esse foi o primeiro passo. E então eu fui na igreja e naquele dia eu já percebi uma mudança. E ali eu consegui entender que a depressão tinha cura, que a depressão era uma doença da alma. Foi a primeira vez que eu voltei para casa e eu consegui dormir, porque há muito tempo eu já não dormia. Há muito tempo eu não conseguia ter paz, eu tinha só angústia. E para quem não tem paz, sabe do que eu estou falando. E quando você recebe aquela palavra que te liberta, que te dá o caminho, então não tem preço. Numa quarta-feira à noite, eu fui na igreja e eu lembro que eu cheguei até o altar e eu falei para Deus, eis-me aqui. E naquela noite, eu realmente recebi o Espírito Santo e foi inesquecível. Porque eu lembro que o pastor de cima do altar falou assim, se nós que somos maus, né, pecadores, humanos, falhos, não daremos boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus não dará. O Espírito dele é quem pede. E foi a melhor noite da minha vida. Porque nada se compara, nada, nenhuma conquista nesse mundo se compara a ter o próprio Deus dentro de você. Ele não é um ser distante que você vai fazer uma oração e vai se sentir bem, um alívio momentâneo, não. Não é só um bem-estar quando você vai na igreja, não. Ele é real e ele pode habitar dentro de você. Aquela tristeza não tinha como habitar dentro de mim se agora havia verdadeira alegria. E quando estava completa, então as demais coisas vieram a ser acrescentadas por Ele, porque eu tinha um abençoador dentro de mim. A libertação da minha família, que era o grande problema causador da minha depressão, foi resolvido. A minha família hoje, ela também tem conhecimento da palavra, também é convertida. A minha desilusão amorosa, que eu havia sido traída naquela ocasião, hoje eu sou casada com uma pessoa que também é feliz, é completo. Os problemas financeiros, que eu morava de favor na época que eu cheguei na igreja, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sou advogada, sou escritora, trabalho com políticas públicas ajudando outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como eu estive um dia. Hoje eu falo com outras pessoas que sofrem de depressão porque eu entendo o que elas estão passando. E você que sofre com depressão, que está passando noites em claro, com insônia, com angústia, depressão tem cura. Procure uma igreja universal mais próxima da sua residência e vá até a igreja, porque eu tenho certeza que assim como esse Deus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua. Você pode nos procurar nesse domingo, a nossa catedral que aparece aqui para você no fundo do vídeo. Você pode ver aí um amplo lugar. Nós temos vagas gratuitas de estacionamento, nós temos escola bíblica infantil para o seu filho.
será um domingo de unir forças. Inclusive você que tem o seu salmo, o Salmo 22, que é a oração do Senhor Jesus na cruz. Essa tem sido a realidade de muita gente. Quantas pessoas estão a nos acompanhar nesse momento e se sentem só. Você é uma pessoa que se sente abandonada, desprezada, mas saiba que Deus não esqueceu de você. E por esse motivo eu te convido para nesse domingo estar conosco nesta grande concentração de fé, onde juntos iremos realizar essa oração para que Deus faça na sua vida uma transformação. Especialmente às 9 horas da manhã, nós vamos estar com uma equipe de fé determinando a sua vitória. Vamos então ao momento desta reunião de domingo e já voltamos. Eu queria que você preparasse a sua garrafa com água e trouxesse para, na oportunidade, receber a gota do milagre. Ali antes da reunião, 30 minutos antes, nós vamos ter pastores, uma equipe de fé, no hall de entrada, colocando essa gota do milagre. E quando você receber esta água e dela beber, eu tenho uma certeza absoluta que a sua vida será transformada. Eu vou mostrar para você agora alguns resultados de pessoas que, ao beberem desta água e realizarem esse tratamento, tiveram a sua vida abençoada. Acompanhe aí esses testemunhos, eu já volto. Dia 27 de fevereiro do mês agora do ano de 2024, a minha esposa teve um AVC. E nesse AVC ela teve sequelas que ficou no corpo. Ficou sem andar e uma parte do braço, né? E a fala, um pouco da fala afetou com a sequela do AVC. Na mesma hora que a gente chegou no hospital, o médico já avisou que ia deixar sequelas no corpo devido ao AVC. E ao mesmo tempo avisou que ia ficar um bom tempo sem andar. E você aceitou esse diagnóstico ou não? Não aceitei. Antes do tratamento, não podia, tinha uma dor tão forte na cabeça. Eu chorava direto, porque doía muito, eu não podia nem fazer nada dentro de casa, que doía muito. A senhora conseguia dormir por causa dessa dor? Não conseguia dormir. Eu estava com problemas de cólica renal, estava com pedra, né, nos 2 rins, já há 20 anos atrás. Aí só que eu fiz cirurgia, eu fiz a implosão com laser, tudo. Aí de uns anos para cá, as pedras voltaram. E elas voltam tipo em microcálculos, né? Mas eu estava fazendo uns exames e na ultrassonografia o médico avaliou e as pedras só estavam aumentando, crescendo, né? Elas vão aumentando. Eu já estava em 6 milímetros no meu rim direito. Aí eu estava tendo muita cólica, dor demais, mas mesmo assim eu estava trabalhando, eu ia trabalhar normalmente. Muitas das vezes eu ficava de atestado, tomava remédios, muitas das vezes quando estava a dor muito forte, mas depende o dia de como estava a dor, que às vezes é uma dor até que você tolerável, mas tem dias que a dor fica insuportável. Aí eu tinha que ir para o hospital e somente com medicação na veia para poder dar uma aliviada na dor.
Antes do tratamento, eu fiz pela minha filha, na verdade. Ela tinha um caroço no peito esquerdo, ela mora no Colorado, lá nos Estados Unidos, e a médica fez uns exames e ficou muito preocupada e pediu para que ela fosse fazer o exame e não deu para ela fazer. E a médica ficou insistindo nesses exames e a correria do dia a dia ela não foi fazer. Em nome de Jesus, meu Deus, que as águas que são apresentadas todos os domingos com fé, elas se transformem agora nesse remédio poderoso do céu, que doenças desapareçam, que a saúde que o mal roubou de quem beber a água seja restaurada, que essa pessoa volte a ter uma saúde perfeita, que tenha poder em cada água que apresentamos com fé. Vim buscar a água e a gota do milagre para começar o tratamento com a fé e passar no corpo dela, nos membros, e hoje ela se encontra em casa, né? Com 6 meses de tudo isso ocorrido, ela se encontra em casa andando, já falando normalmente, e só a gota do milagre através da fé. Eu vim com a minha filha, comecei a fazer o tratamento da água e eu fui curada. E eu entrei no propósito da água e nas orações pedindo que eu queria mesmo ter um sinal de que se realmente essa água fosse mesmo milagrosa, né? No caso, como a gente vê muitos casos aí, eu queria que acontecesse comigo, que eu não queria fazer cirurgia e eu estava no propósito da água. Aí agora, o mês passado, eu fiz novos exames, passei novamente, retorno com o mesmo médico que já estava no meu acompanhamento e não tem mais pedra nenhuma nos exames. As pedras sumiram. Então o milagre aconteceu. Só pode ser a água, porque eu não estava mais tomando remédio. Aí de um tempo para cá, eu já não estava mais tendo cólica renal. Aí eu comecei a fazer o tratamento da água por ela, né? Então eu tomava de manhã e à noite e eu falava, vou tomar a cura da minha filha. Chega, me arrepia. E aí essa semana eu falei com a minha filha e eu falei, e aí o caroço, você foi fazer o exame? Deu tempo de fazer o exame? Ela falou, mãe, eu não fui porque eu não tenho mais nada. E Deus é maravilhoso, né? Fez o milagre completo. O que era a morte virou vida, e o que era o fim passou a ser o início. Em um domingo, Jesus ressuscitou, e desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mais do que um fato histórico, mais do que uma data religiosa, este foi o fato mais sobrenatural que já aconteceu. E quem recebe o que aconteceu ali, nunca mais a vida é a mesma. Seja você quem for, este dia também pode ser o que transformará sua vida. Participe do Domingo da Ressurreição. Próximo domingo, 20 de abril, encerrando a Semana Santa, em 3 concentrações especiais, às 7h e 9h30 da manhã, ou às 18 horas. Templo de Salomão, ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre a mais próxima acessando universal.org/localizar. Por esse motivo, você deve trazer o seu exame, você deve trazer a peça de roupa, a fotografia e convidar esse familiar. Será um domingo santo, domingo mais importante do ano. Não haverá outra data como essa, porque é o domingo da ressurreição. A primeira pessoa a testemunhar o Senhor Jesus vivo, ressurreto, foi uma mulher chamada Maria. E quantas pessoas nesse momento acompanham esse programa e estão a se perguntar, olha, se eu tivesse a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus,
de vê-lo na minha vida. Você tem. Tome a decisão agora, tá certo? Agora eu quero falar para você algo muito forte. Nós estamos já preparando a nossa catedral, nós estamos já mobilizando todas as pessoas, porque nesse dia 2 de maio, nós vamos ter a visita do anjo aqui em Guarapuava. A cidade de Guarapuava vai parar. Nós teremos caravanas de todos os bairros. Teremos caravanas de Pinhão, caravanas de Prudentópolis, de Foz do Jordão, de Pitanga, de Goiuoxim, de todos os bairros aqui de Guarapuava. Essa cidade vai parar, porque o nosso bispo estadual responsável do estado do Paraná, ele estará em visita missionária chegando até Guarapuava, na nossa catedral que você vê aqui na imagem, onde nós teremos multidões de pessoas. A caravana do milagre chegou até Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Será numa sexta-feira, 2 de maio, às 19h30. Acompanhe esse intervalo que fala dessa caravana dos milagres e não perca essa oportunidade de você, amigos e familiares, estarem recebendo essa bênção na sua vida. No pronto-socorro, o médico já estava esperando para atender ele, que eles já tinham ligado. Aí falou, mãe, a gente tem que fazer um novo exame aqui. Aí fizeram um novo exame e ele falou, realmente constatou que a gente estava pensando, só que já era noite e nós vamos buscar um hospital de referência para ele iniciar o tratamento. Para onde? Aí ele já teve que ficar isolado para começar o tratamento. De uma hora para outra... De uma hora para outra. A vida virou de ponta cabeça. Foi. Situação, hein, mãe? Foi terrível mesmo, né? Foi porque os remédios, a químio, a gente começa a ver como passa mal, como que a pessoa sofre, né? E muda. Ali pode ver que ele tá assim transformado. Nessa época que ele estava fazendo as químios, ele emagreceu muito. Ele chegou a pesar 29 quilos. Depois que eu dei à luz, um mês depois, começou a sair bolhas na minha cesariana e ela foi subindo pro meu corpo e eu não sabia o que era. Aí, o primeiro diagnóstico foi catapora, mas depois de 2 semanas tratando de catapora, eu fui no dermatologista e aí foi diagnosticado com pênfigo foliáceo, que é conhecido como fogo selvagem. O mundo virou de ponta cabeça. E ainda com um recém-nascido de 1 mês no meu colo, mamando. E eu também tinha uma filha na época, né, de 4 anos. O senhor é o esposo? Sou. Como é que foi nessa época aí? Foi difícil, né, bispo? Porque a gente não sabia o que era. E como a gente está vendo ali, começou uma feridinha logo depois que nosso filho nasceu e tomou conta do corpo dela. Já totalmente despedaçados, familiares seguem nessa batalha pela vida dos entes queridos, driblando o descrédito da equipe médica. Quando nós fomos para o outro hospital, que ele já começou aquela correria, que os médicos já falaram, nós vamos fazer o que a gente pode, tipo, como não tem mais jeito. E uma médica já me chamou para já me preparar para o pior. Você percebeu que ela estava preparando a senhora para perder seu filho? Sim, porque o caso dele de leucemia foi um caso inédito, porque a leucemia, os leucócitos, o nosso normal é ter os glóbulos brancos de 4.000 a 12.000, o dele estava em 1,5 milhão. Que isso? Então, eles não acreditavam, os médicos vinham olhar como que ele estava vivo, os médicos mandavam foto, falavam para os amigos, os outros amigos médicos, falavam, olha para esse menino, olha o exame dele para ver se você acredita que é dele esse exame. Porque pelos exames já era para estar morto. Já era para estar morto. Mas e quando o próprio paciente desiste de guerrear? Quando deu 6 dias que eu estava na UTI, eu desci pro quarto, mas eu não desci bem. Porque eles falavam assim, ó, você vai continuar. Então, todo dia eu fazia exame de sangue. Todo dia. Eu fui perdendo a esperança. Eu falava, meu Deus, até quando? Porque no hospital não passa o dia. Você continua, parece que não tem fim. Então, eu fui passando os dias, aí vinha o cirurgião e falou assim, ó, mais um dia você vai ficar internada. Mais um dia. Eu falei, meu Deus, eu quero morrer. Presos em maus pensamentos,
Limitados pela doença e pela medicina, homens, mulheres e crianças perdem as forças e esquecem que a maior força está na fé. Minha avó, né, uma mulher de fé, levou o lenço para mim consagrado. Eu era do estado, né, de Minas Gerais, ela daqui de São Paulo, ela viajou para me visitar, levou o lenço e eu usei minha fé e hoje eu estou aqui para contar a minha cura. Você reconhece que a sua cura foi devido a essa luta também da sua avó, que fez a corrente por você? Com certeza, bispo, porque na época eu estava muito fraca espiritualmente, estava afastada da igreja e eu tive várias batalhas na minha mente também, várias vozes para me matar meu filho, que eu ia morrer, não tinha cura, porque aquilo só ia tomando meu corpo, eu não via resultado nenhum. Depois que eu comecei a usar o lenço, usar a fé, aí aos poucos parou de sair feridas, parou de sair as bolhas e eu comecei a secar. Muito bem, prepare o seu copo com água, chegamos nos momentos finais do nosso programa. Nós vamos hoje unir a nossa fé juntamente com o Alexandre Amaro. Vamos falar com Deus em favor da sua família. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pelas pessoas que se encontram doentes, aflitas, angustiadas, meu Deus. Existem pessoas agora num leito de dor, numa clínica internadas, pessoas prestes a fazer uma cirurgia, pessoas que nos assistem num hospital, meu Deus. Move a Tua mão sobre a vida delas. Quantas são aquelas que foram desenganadas pela medicina. Os médicos já não sabem mais nem o que fazer por ela. Meu Senhor, que esta água seja um ponto de contato da fé, um santo remédio para livrar essa pessoa de todas estas doenças, todas essas enfermidades. Não importa o nome da doença, não importa quanto tempo ela esteja no corpo desta pessoa, mas que ela seja livre pelo Teu poder. Assim como no passado o Senhor operou milagres, sinais, maravilhas, hoje não é diferente, meu Pai. O Senhor disse que 2 pessoas ligassem na terra, seria ligado nos céus. Eu ligo aqui com esta pessoa que ora comigo, a vitória, a transformação, a cura, esse milagre em sua vida. Não importa o nome da enfermidade, aonde ela esteja neste momento, que ela seja alcançada por Ti, tocada pela Tua mão e liberta através do Teu poder. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta água seja ungida e abençoada pela Tua poderosa mão. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e receba saúde, receba a vida, seja ela o remédio que você precisa. Graças a Deus, amigo, amiga, creia no milagre. Deus, Ele faz o impossível se tornar possível quando há ação da fé. Então, use a sua fé para isso. De repente, as notícias não são das melhores, mas você, crendo em Deus, vai alcançar grandes maravilhas. Um forte abraço, Deus ilumine a todos e olha, creia nesse grande milagre. Caso você queira a nossa ajuda, nós vamos estar nessa sexta-feira realizando a oração também ao meio-dia. Nessa sexta-feira ainda teremos a oração do meio-dia e em caráter especial no dia 2 de maio, um dia inclusive após a celebração de casamento, que será 1º de maio às 18 horas, onde muitos casais estarão na nossa catedral dizendo o tão e maravilhoso sim, onde muitas pessoas estarão recebendo a bênção matrimonial do altar. E um dia após esse dia, nós teremos a vinda do anjo aqui em Guarapuava. Ele estará saindo do Templo Maior em Curitiba para abençoar todas as famílias guarapuavanas, tá certo?
Nosso endereço fica na Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central, aqui no coração da nossa cidade maravilhosa de Guarapuava. Forte abraço e até lá.